preciso apressar-se. Brilhe com o melhor de sua habilidade. Este apressar-se que o sensei está falando não é de correrias, mas apressar-se no nosso próprio desenvolvimento e fazer com que as nossas habilidades brilhem ainda mais. Aqui uma frase do Albert Einstein: o mundo que criamos é um produto da forma como pensamos. Se desejamos criarmos um novo mundo, devemos criar antes uma nova forma de pensar. A forma que nós pensamos, que cada pessoa pensa, porque cada pessoa é única, cria a sua própria realidade. Programação neurolinguística é uma das melhores e mais completa ferramenta de desenvolvimento humano da atualidade. Ela trabalha o ser humano de dentro para fora e consegue trazer à tona o que cada um tem de melhor. E o que a programação neurolinguística estuda? Estuda como o nosso cérebro e mente funcionam, como os pensamentos são criados e como podemos reprogramar o conteúdo de nossos sentimentos, estados emocionais e comportamentos. Algumas palavras estão grifadas. Como nossa mente, como o nosso cérebro funciona. Ué, mas o cérebro de todas as pessoas não funciona igual? Não. A forma de pensar, não. E reprogramar o conteúdo de nossos sentimentos. E como que eu faço isso? Como que eu reprogramo o conteúdo dos nossos sentimentos? Mudando a forma de pensar. Melhorando o conteúdo do nosso cérebro. E aí, com essa mudança, vai mudar também os sentimentos e os estados emocionais e comportamentos. E aqui o significado de programação neurolinguística. Programação é como você organiza suas ideias e ações para gerar resultados. Neuro, como sua mente processa os acontecimentos através dos órgãos dos sentidos. E linguística é como você usa a sua linguagem, verbal ou não verbal. E quando surgiu a programação neurolinguística? Surgiu na década de 1970 com esses dois senhores, Richard Bandler, que era matemático e programador de computadores, e John Grinder, que era psicólogo e professor de linguística na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. E por que eles desenvolveram a programação neurolinguística? Eles estudaram e observaram que muitas pessoas faziam várias coisas com excelência e outras pessoas nem tanto. Então, partiram do princípio lógico de que se alguém é capaz de fazer algo com excelência, se nós modelarmos cada ação da pessoa, poderemos também fazer o mesmo, ou melhor ainda. O modelarmos está grifado. O que é modelar? Pensa em uma criança, quando ela está aprendendo a falar, quando ela está aprendendo a andar. O que essa criança faz? Ela começa a repetir gestos, começa a repetir palavras que ela ouve ou que é ensinado para ela. É basicamente isso, mas modelar não é copiar. Modelar vai mais além do que a criança faz. Modelar é você investigar como que a pessoa chega no resultado de excelência. De que forma que essa pessoa pensa para conseguir chegar à excelência naquilo que ela faz de melhor. Mas a modelagem funciona. Então, para modelar, a programação neurolinguística estuda como pensamos sobre nossos valores e crenças, como criamos nossos estados emocionais, como construímos nosso mundo interno e a partir de nossa experiência e lhe damos significado. O que significa todas essas palavras grifadas? Crenças e valores.
Nós adquirimos nossas crenças desde quando a gente é criança, que vão colocando as nossas crenças. E crescemos com essas crenças. Às vezes a gente muda muitas crenças e outras nem tanto. E os valores? O que é valor para você? Valor para você pode ser dinheiro, família, trabalho. E de outra pessoa pode ser que sejam outras coisas. E através das nossas crenças e valores, nós criamos os nossos estados emocionais, a forma como eu ajo, como eu penso, como é o meu emocional, ele é construído a partir das crenças e valores. E aí construímos nosso mundo interno. A partir dessas experiências, nós damos significados diferentes para coisas iguais ou diferentes. Porque cada pessoa vai ter o seu mundo interno. Então, cada pessoa pensa diferente e age diferente. Então, essa descoberta se tornou a base para a abordagem da PNL, conhecida como modelagem da excelência humana. Nenhum evento tem significado em si mesmo. Tudo que acontece não tem significado nenhum. Vai ter significado para quem atribui o significado. E pessoas diferentes podem atribuir significados iguais ou diferentes. Um exemplo. 2 pessoas vão na mesma festa. Uma terceira pessoa pergunta para uma: e aí, como é que estava a festa? Ah, estava maravilhosa, eu me diverti muito, papapá, papapá. Aí pergunta para outra pessoa que esteve na mesma festa: como estava a festa? Ah, eu não gostei. Estava muito chata, não tinha pessoas interessantes, eu não gostei. Então, estavam na mesma festa, mas o significado que cada uma dessas 2 pessoas deram para a mesma festa é completamente diferente. E é desta forma que nós damos o significado para as coisas e para as pessoas. Como a programação neurolinguística pode ser utilizada para o maior e melhor aproveitamento do potencial humano? Fazendo a nossa grande diferença. E realizando mudanças, mudar hábitos e comportamentos indesejados. Com a programação neurolinguística, você pode conhecer as barreiras que impedem a sua evolução, superar os bloqueios que limitam o seu progresso e sua felicidade em qualquer área. Porque às vezes você tem dificuldade em alguma área da vida e você não sabe como mudar, como melhorar, sair daquela estagnação, daquilo que você quer conquistar e você não sabe o que está bloqueando. Pode ser que seja uma crença que você nem sabe. E aí essa crença não é crença de religião, tá? É crença que a gente coloca na nossa mente ou determinadas coisas acontecem e a pessoa adquire um bloqueio, a qual nós chamamos de crenças. Então a neurolinguística, ela foi desenvolvida para ajudar as pessoas em todas as áreas da vida. E aí a pessoa, através da programação neurolinguística, ela consegue descobrir os bloqueios, consegue descobrir as crenças que estão limitando e tira essas crenças e as coisas começam a fluir melhor. Corpo e mente são partes do mesmo sistema dinâmico, que sempre está em busca do seu equilíbrio natural. Assim, não é possível fazer mudanças em um sem alterar o outro. Pensem agora em um suculento limão cheio de caldo. Imagine vocês espremendo esse limão no copo para beber esse caldo de limão. Eu tenho certeza que a grande maioria sentiu aí até o azedinho do limão, sentiu água na boca. O que eu falei há pouco, corpo e mente são parte do mesmo sistema dinâmico. Quando você altera um, mente, você altera o outro. Então não importa que dificuldade você encara, você tem 2 opções. Ou você pode fazê-lo, ou você não pode fazê-lo ainda. Assim, você vai começar a procurar o que você precisa fazer para torná-lo possível.
Este ainda está grifado porque algumas palavras que nós usamos no dia a dia também atrapalham os nossos objetivos. Quando você diz, eu ainda não tenho, eu ainda não consegui, isso faz com que o seu cérebro, a sua mente entenda que você ainda vai conseguir. Agora, quando você usa algumas palavras, é difícil, eu não consigo, não é possível resolver. Tudo isso é negativo. Quando você diz, eu não consigo, o que seu cérebro faz? Ele fecha todas as portas. Se você não consegue, então ele não vai nem buscar a solução. Você já desistiu. Agora, quando você diz, eu ainda não consigo, olha a diferença que isso faz. O ainda diz que você no futuro vai conseguir. Então, a programação neurolinguística, ela baseia-se em como nós usamos e prestamos atenção no mundo exterior. Coletamos informações utilizando nossos 5 sentidos. Isso não é novidade, todos nós sabemos disso. O importante aqui é você perceber que nossas representações internas, ou seja, nossos mapas pessoais, estão longe de corresponderem 100% ao mundo externo. Porém, temos a sensação de que estas representações são para cada um de nós 100% verdadeiras. Ai, Amélia, eu não entendi nada desta frase. Mapas pessoais. O que são mapas pessoais na linguagem de programação neurolinguística? Mapas pessoais é a forma como eu penso. Quando eu penso, não é 100%, não corresponde 100% que todas as pessoas pensam igual a eu. De jeito nenhum. Aqui tá falando do mundo externo. Nós temos a sensação que todo mundo, o cérebro das outras pessoas funciona exatamente igual ao nosso. Não funciona assim. Exemplo, numa sala de aula. Por que o professor explica e vários alunos não conseguem entender? Alguns entendem e outros não. Mas eu vou avançar e eu vou explicar o porquê que isso acontece. Os diferentes estados de consciência que usamos para pensar são desencadeados pelas diferentes linguagens simbólicas que o cérebro utiliza para processar a informação. O que aqueles dois senhores fizeram? Richard Bandler e John Grinder. Eles dividiram as pessoas em 3 grandes grupos: visual, auditivo e sinestésico. O visual é uma pessoa que é ligada ao mundo por imagem, possui um filtro visual. O que isso significa? Todos nós temos todos os canais. Todos nós temos, mas sempre vai ter um canal predominante. Aquele que sai na frente, quando a informação chega, ele já está lá. Bateu na porta, ele já está lá para abrir a porta. Então, tem pessoas que têm o canal predominante, o visual. E essas pessoas conseguem aprender mais facilmente visualmente. Tem até uma frase que eu gosto muito, né? Que tem algumas pessoas que falam, você entendeu o que é que eu desenho? Para o visual, se você desenhar, vai ficar fantástico. E isso não significa que ele não sabe ou não tem capacidade para aprender. Tem sim, mas o canal predominante da pessoa é visual. Auditivo. São pessoas que são ligadas ao mundo e têm um filtro auditivo. Exemplo, as pessoas que aprendem, que sabem tocar instrumentos musicais e nunca fizeram aula de nenhum tipo de instrumento musical. Qual o canal predominante dessa pessoa? Auditivo, porque ela aprende ouvindo. E outras se ligam ao mundo pelas sensações físicas, tem o filtro sinestésico, aquelas pessoas que gostam de sentir o cheiro, de sentir o toque.
Tem aquelas pessoas que quando fala, gosta de ficar tocando na pessoa. Ô fulana, você viu aquilo? Você sabe disso? E vai tocando no ombro da pessoa, na mão da pessoa. É isso que acontece numa sala de aula. Por isso que várias crianças não entendem o que é ensinado por causa do seu canal predominante. Vamos supor, o meu canal predominante é o visual. Então, quando eu me comunico com as outras pessoas, basicamente a minha comunicação, quando eu falo, ela é falada no visual. Só que quem tem um outro canal predominante, se tiver o auditivo ou sinestésico, o que vai acontecer? Eu falo no visual, aí a pessoa recebe no auditivo. E quando a pessoa recebe no auditivo, pode ser que muitas coisas do que eu falo, ela não consegue entender, não consegue compreender. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar a minha comunicação para essa pessoa e explicar novamente para que ela consiga entender. Mudar algumas palavras que faça com que ela compreenda melhor. E é isso que acontece dentro de uma sala de aula. É sim, e aí como que eu faço para atingir todas as pessoas? Falando nos 3 canais. Como eu estou fazendo aqui hoje. Aqui tem imagem, tem som, tem escrita, tem todos os canais. Ah, mas dentro da sala de aula isso não é possível. É possível, sim. E não é complicado fazer isso. É muito fácil. Eu queria muito que ensinasse programação neurolinguística dentro das escolas. A purificação dos 6 sentidos é a purificação da própria vida. Em outras palavras, significa realizar a nossa revolução humana e mudar o nosso destino. Humanismo em ação significa a capacidade de compreender as outras pessoas. Purificar os 6 sentidos, você não vai fazer só a sua própria revolução humana, mas você vai entrar e fazer um humanismo em ação, porque você vai ter uma capacidade maior e melhor de compreender as outras pessoas. E não é isso que o mundo está precisando. Para o cérebro, o real e o virtual não possuem diferença. Uma vez que a mente codifica algo como real, o cérebro é capaz de acreditar que estamos vivenciando aquilo. Em outras palavras, se somos capazes de imaginar, para o cérebro pode ser real. É só voltar na experiência do limão. Vocês só pensaram no limão, porque é automático, não tem como não pensar. Quando eu falei pensa no limão, o limão já apareceu na mente. E aí, por que juntou água na boca? Porque o cérebro acreditou que vocês estavam espremendo o limão de verdade, que vocês estavam vendo o limão. Vocês estavam vendo o desenho do limão. O limão ali não era real, mas para o cérebro ele passa como se fosse real. Então, quando controlamos nossas comunicações internas e produzimos sinais visuais, auditivos e sinestésicos do que queremos, consequentemente, pode ser produzidos resultados positivos relevantes, mesmo em situações em que as possibilidades de sucesso parecem limitadas ou inexistentes. Os seres humanos comuns, em alguns momentos, nós não conseguimos pensar 24 horas positivamente. Mas isso é possível? É possível. Aí começa a aparecer as possibilidades, começa a aparecer, não, aqui tem solução, aqui dá para fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque você está mudando a sua comunicação e a sua comunicação interna melhora. Se você perceber e compreender esse pressuposto, começará a perceber que as nossas crenças e valores pessoais são baseados em nossas representações internas, sendo para cada um de nós de forma individual e 100% verdadeira. Quando você coloca uma crença que você consegue, de que você é capaz e coloca os seus valores, então para você vai ser verdadeira. É necessário buscar novas possibilidades, aceitar a existência de caminhos não vistos no primeiro olhar. O que isso significa? Porque nós estamos acostumados a só olhar de uma única forma. Mas se você procurar outras possibilidades, olhar as coisas de um outro jeito, de um outro ângulo,
Às vezes você não está olhando para algum lugar, mas não estou conseguindo ver. Aí você muda o ângulo e você consegue ver melhor. Com a nossa vida, com as nossas coisas, é do mesmo jeito. Não está dando certo dessa forma? Escolha outra forma. Procure enxergar as possibilidades que você ainda não está enxergando. A sabedoria budista é profundo e um de seus pontos mais fortes é o conceito de que tudo deve ser considerado a partir de diferentes ângulos. Na tentativa de compreendermos assuntos tão fundamentais quanto a vida e o cosmos, não devemos nos prender a um único ponto de vista ou uma única estrutura. Ele está falando aqui para a gente procurar outros ângulos, de outro jeito, não ficarmos só numa estrutura, só de um jeito. É isso que ele está falando, para nós ampliarmos a nossa mente, para nós ampliarmos, expandir a nossa consciência em tentar enxergar as coisas de uma outra forma. Em vez disso, é essencial ter a flexibilidade de examinar as coisas sobre várias perspectivas ou em diferentes contextos. Do contrário, somente chegaremos a meias verdades ou inverdades. Ou seja, ser flexível em primeiro lugar com você mesmo. Por quê? Porque quando você é flexível com você mesmo, automaticamente você vai ser flexível com outras pessoas. Se vivermos cada momento presente de maneira significativa, o passado e o futuro infinitos enriquecerão nossa existência com um fluxo constante da energia vital cósmica. Um único instante da nossa vida se tornará uma manifestação da lei mística que inclui todos os outros momentos. E nesse sentido, esse instante único se transformará em eternidade. Nosso fluxo vital unindo-se ao fluxo vital cosmos de forma indelével. Que nós somos capazes de transformar não só a nós neste momento, mas de transformar toda a eternidade. Como assim transformar toda a eternidade? Olha, se nós podemos orar para 7 gerações passadas e 7 gerações futuras, então nós temos a capacidade e o poder de transformar toda a eternidade. Se toda a força do universo está em mim, se eu sou o micro do macro, então eu tenho essa capacidade. Basta acreditar e devemos ter a determinação para eliminar todo o sofrimento e tristeza. Devemos nos conscientizar da missão de viver e permitir que os outros também vivam como seres humanos genuínos e completos. Isso é revolução humana. É preciso apressar-se. Brilhe com o melhor de sua habilidade. Revigorar, revitalizar e refazer os laços do coração. A importância do momento chamado agora. O importante do momento chamado agora. O momento é agora. Não é para amanhã, não é para depois. É para nós melhorarmos como seres humanos agora. E revitalizar e refazer os laços do coração. O que é esse refazer os laços do coração? O Sensei está falando de amor. De amor entre todas as pessoas. Porque é só o amor que vai mudar o mundo. Quando eu tenho um amor incondicional pelo outro, tudo muda. E o que é o amor incondicional? O amor incondicional é aquele que não precisa de condição nenhuma. Independente de quem seja, onde esteja ou o que esteja fazendo. É esse amor. É revitalizar e refazer os laços do coração. Isso não é para ontem. Isso é para agora. É para já. Nichiren Daishonin escreveu: chegará a época em que todas as pessoas abraçarão o veículo único do estado de Buda e a lei mística sozinha florescerá pela nação inteira. Gente, que lindo isso. Que maravilhoso. Mas para tudo isso acontecer, vai depender de cada um de nós que estamos praticando hoje. Fazer esse estado de Buda evidenciar agora. E quando chegar lá na frente, a lei mística vai funcionar sozinha, naturalmente. Essa é a razão de o Kousei Rufu ser o nosso objetivo.
quando pessoas de locais distantes começarem a praticar o budismo de Nichiren e a filosofia da compaixão e da dignidade da vida se tornarem a base da sociedade, a proteção dos seres humanos de todas as outras formas de vida vai se tornar prioridade máxima. Porque hoje, todas as formas de vida não está sendo a prioridade. Por isso que cada um de nós somos uma sementinha que cuida de outra sementinha, até que nós consigamos fazer o Kosen Rufu e que tudo isso aconteça e que seja a vida, não só a vida humana, mas que a vida seja a prioridade máxima. Este momento é o de avançarmos para a concretização do Kosen Rufu, lançando mão de todas as formas que dispomos nesse nosso agora, a fim de propagarmos cada vez mais o verdadeiro budismo. E com a participação ativa de cada um de nós no dia a dia, atingiremos infalivelmente a paz mundial. A vida humana se expressa por meio do corpo e da mente, trabalhando em harmonia e equilíbrio. Nossos elementos espirituais e físicos integram nosso ser e, ao mesmo tempo, agem em nosso ambiente externo. Ou seja, se eu consigo esse meu equilíbrio de corpo e mente, eu me torno uma pessoa mais equilibrada. E sendo uma pessoa mais equilibrada, eu vou influenciar o meu ambiente através da minha mudança. A maneira que você programa a sua mente, a atitude que você tem, influencia diretamente a sua vida e o seu meio ambiente, com certeza. Então, segundo o Richard Blunder, a PNL se apresenta como uma oportunidade de aprendermos como obter mais controle sobre o que consideramos funções automáticas da nossa própria neurologia. Como podemos sair da passividade e dirigir o volante da nossa própria vida? Porque às vezes nós permitimos que outras pessoas dirigem a nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, por causa do que acontece externamente. Nossa função neste mundo é simples, não sermos influenciados ou conformados, mas devemos influenciar e transformar. Qual você acha que deve ser a principal atitude a ser tomada como ponto de partida para transformar nossas vidas e de toda a humanidade?